disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abrão prosseguiu seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. Oremos. Senhor Deus, rogamos que Tu venhas mais uma vez nos visitar com Teu Santo Espírito e que possamos, na meditação da Tua Palavra, sermos iluminados e compreendermos as maravilhas da Tua lei, não só aprendendo, mas sendo ministrados pelo poder do Teu Espírito em nosso coração, pela palavra que transforma de dentro para fora. Que não haja só entendimento, mas também conversão, transformação, mudança. Porque é isso que queremos, sempre que nos aproximamos da Tua palavra. Sempre que aproximamos da Tua palavra, temos a esperança de que alguma coisa pode acontecer e tudo pode mudar. Por isso, Espírito Santo, ilumina nossa mente para enxergarmos as verdades de Deus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Existem duas maneiras de a gente se aproximar de um texto. E ao aproximarmos de um texto, poderíamos aproximar dele como aquele que entra numa floresta. Quando a gente entra numa floresta, a gente observa apenas algumas coisas que jamais observaríamos de cima. Observamos de dentro e observamos detalhes que jamais enxergaríamos se estivéssemos acima da floresta. E então enxergamos coisas ali dentro que são interessantíssimas. Mas só enxergamos aquele lugarzinho que a gente está inserido. Mas existe uma outra maneira de ver a floresta. Sobrevoando e vendo a floresta de cima. Uma coisa é ver a floresta de cima, ver o seu todo. Outra coisa é você entrar nessa floresta e se encantar com partes dessa floresta. Hoje a gente vai fazer um exercício muito semelhante, porque a nossa floresta não é Gênesis, a nossa floresta é a Bíblia. E ela é uma floresta muito densa, ampla, gigantesca. E para a gente observar essa floresta, a gente vai ter que sobrevoar. Então, em algum momento da nossa reflexão de hoje, vamos sobrevoar essa floresta que é a Bíblia. Mas também vamos entrar nessa floresta. Mas a gente só vai ver uma parte de dentro dessa floresta, uma parte que jamais veríamos de cima. Essa parte da floresta que a gente vai entrar é exatamente esse texto de Gênesis 12. Não foi à toa que eu comecei dizendo, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Gênesis 12. O Evangelho está aqui.
Ele está no capítulo 12, versículos 1 a 3, principalmente. Há, inclusive, teólogos que entendem que esse texto é o clímax de toda a Bíblia. Eu não diria tanto assim, mas que Gênesis 12 marca uma virada incrível, isso sem sombra de dúvida. E é o que eu quero fazer nesta noite, mostrar o porquê esse texto é tão importante, porque vamos, no estudo desse texto, não apenas tocar nas questões relacionadas ao contexto imediato da passagem, mas também tocar em toda a Escritura, porque é como se fosse um texto fundamental para entender toda a Bíblia. Sem ele, se não tivesse Gênesis 12, não daria para entender a Bíblia. Simplesmente assim. É como Gênesis 3, é como Gênesis 1. Esses textos todos, eles são fundamentais para que a gente entenda todo o conselho de Deus. Então vamos começar, em primeiro lugar, entrando na floresta. Não vamos sobrevoar, vamos entrar na floresta. Então eu proponho que, em primeiro lugar, a gente considere de uma maneira bastante precisa o próprio texto, percebendo suas partes, percebendo suas conexões com o que foi dito até então, para que a gente possa ganhar luz e clareza. Se você participou da série anterior, você vai ter uma vantagem enorme, porque você vai entender o longo contexto que vem de Gênesis 1, que vai de Gênesis 1 a Gênesis 11. Se você ainda não teve a oportunidade, você tem a possibilidade de acessar toda essa série no canal do YouTube. Você pode ali assistir toda a série e você vai ter ali todo o contexto para tudo aquilo que a gente vai fazer nessa segunda parte da nossa série dedicada ao estudo de Gênesis. Vamos entrar então nessa floresta, que eu dividiria assim, em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 3, e é a parte em que Deus se dirige a Abraão. E ele ordena a Abraão, ele faz uma promessa a Abraão. Em segundo, encontramos dos versículos 4 ao versículo 6, Abraão indo para a terra que Deus havia ordenado a ele ir. Então, ali nós vemos que Abraão obedece, vemos que existem pessoas junto com Abraão, e ali tem Ló, ali tem Sara, eles dois não são mencionados à toa nesse texto, e em seguida a presença dos cananeus, que apresenta a situação toda daquela terra. E o texto conclui com a terceira parte dedicada novamente a Deus se dirigindo a Abraão mais uma vez, encorajando Abraão a acreditar na sua promessa, na promessa que ele havia feito a Abraão. E essa promessa que Deus faz a Abraão, ela gera uma série de efeitos na vida de Abraão. E o texto conclui exatamente apresentando esses efeitos. Comecemos com o versículo 1 ao versículo 3. 2 coisas acontecem do versículo 1 ao versículo 3, e a gente não pode perder de vista. Ordenança e promessa. Todo o contexto de aliança, todo o contexto pactual, todo o contexto em que Deus se aliança com alguém, sempre nesse contexto há uma ordem e uma promessa. Há sempre uma ordenança divina, há sempre uma orientação divina. E nessa orientação divina existe ali o comprometimento daquele que está debaixo do pacto de Deus em obedecer esse pacto. E na obediência a esse pacto, então, provar da promessa, das bênçãos decorrentes da promessa que Deus faz àquele que está debaixo da sua aliança. E é exatamente isso que acontece. Deus começa em primeiro lugar apresentando uma ordenança. E qual é a ordenança? Aquilo que talvez os nossos homeninos tenham mais dificuldade de fazer hoje, sair da casa do seu pai. Casar, fazer família, ser homem, realizar a sua existência masculina, de provedor, que mostra o quanto a nossa geração, ela perdeu padrões, paradigmas bíblicos de masculinidade, que não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com grosseria, não tem nada a ver com insensibilidade, mas tem a ver com responsabilidade. O Adão nos ensinou que o homem em pecado, ele se torna irresponsável com ele e com quem está à sua volta, a sua esposa no caso.
É interessante como o convite todo de Deus a Abraão é que ele tome uma posição. E essa posição não é fácil. Ele precisa sair da casa do pai. E naquele contexto, sair da casa do pai não é tão simples assim. Porque sair da casa do pai ali era sair de um contexto em que o pai exercia uma autoridade sobre todo o clã. E então é como se toda herança do pai, tudo aquilo que era herdado do pai e que pertencia a toda a família, fosse exatamente por sucessão a Abraão. Então, Abraão teria que tomar uma grande decisão, a decisão de obedecer à voz de Deus, ir para uma terra que ele não sabe que terra é essa, o que vem pela frente. Simplesmente é uma voz que rompe o silêncio, fala com ele e diz: sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua família, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, o que Deus pede a Abraão não é algo tão simples assim. Como Deus pede coisas difíceis para Abraão do começo ao fim. Como a caminhada de Deus com Abraão é uma caminhada difícil. Como desde o início Deus requer de Abraão sacrifícios. Como Abraão, desde o início, precisa aprender a se desvencilhar das coisas boas que ele tem ao seu redor. Como é difícil não nos apegarmos às coisas mais gostosas da vida. Como é fácil nos afeiçoarmos, nos apegarmos e nos prendermos ao conforto da vida de uma tal maneira que a gente se torne quase que um gladiador para manter, sobre todas as condições, a manutenção desse conforto, dessa, digamos assim, experiência de comodidade. É impressionante como Deus chama Abraão do seu conforto para uma terra que ele não sabe absolutamente nada. Para obedecer a Deus, Abraão precisa aprender a perder seu conforto, a perder aquilo que ele tem como precioso e como garantia para o seu futuro. Ele tem que escolher o seu caminho, que é o caminho garantido, aquele que ele fez todos os planos, está tudo certinho. Se ele permanecer ali, vai estar tudo garantido, tudo abençoado, tudo beleza, a vida está ótima. Como é que eu troco o certo pelo incerto? Mas e se o certo não for tão certo assim? E se aquilo que eu acho que é tão precioso para mim, e que sem isso eu não vou viver e não vou ser feliz, e se isso não for tão certo assim? E se eu puder viver sem as coisas que eu julgo serem impossíveis de alguém viver sem elas? E se eu puder viver sem as coisas que eu julgo serem importantíssimas para viver? E se aquilo que eu acredito ser tão importante não for tão importante assim? Se aquilo que eu julgo ser importante tão somente pelo meu egoísmo, pela minha incapacidade de olhar para o mundo para além de mim mesmo. E se aquilo que eu considero importante revelar exatamente o meu caráter, um caráter ensimesmado, um caráter completamente focado em si mesmo e incapaz de amor, incapaz de servir, incapaz de doar. Deus faz uma ordem, dá uma ordem a Abraão e diz a ele: sai do seu conforto e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando Deus dá ordem, logo em seguida ele faz uma promessa. Vocês percebem isso? Veja só, ele diz no versículo 1, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí logo em seguida vem o elemento 2, a promessa. A promessa, ela é, digamos assim, uma progressão. Percebam essa progressão. Da bênção de Deus ao próprio Abraão, para o seu entorno e para todas as nações. Percebem isso? Só que a gente precisa compreender em primeiro lugar o que significa a bênção.
E hoje aqui, o sermão é totalmente anti-teologia da prosperidade, porque o que a teologia da prosperidade fez com esse texto é um sacrilégio. O que é a bênção de Deus? O que significa serás uma bênção? É prosperar, é multiplicar, é desenvolver, é transbordar, é enriquecer-se, é prosperar sim, mas não pelas vias da retenção, é prosperar pelas vias da doação, é enriquecer perdendo, é ganhar doando, e é isso que a teologia da prosperidade não entende, porque ela quer ganhar retendo, ela quer ganhar mantendo, ela quer ganhar possuindo, ela não quer ganhar entregando, ela não quer vencer perdendo. É a lógica exatamente de Babel. Se a gente colocar a teologia da prosperidade ao lado de Babel, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 11, versículo 4, você vai descobrir que o projeto todo de Babel era um projeto de retenção. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, como uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós o quê? Um nome grandioso, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. É óbvio que o capítulo 12 está fazendo um contraste com o capítulo 11. E o contraste com o capítulo 11 está exatamente com base na ordem de Deus. Deus havia dado uma ordem expressa, a mesma ordem que ele havia dado antes e que causou o dilúvio, se retoma novamente aqui. Eles precisam se espalhar, eles precisam multiplicar-se. Isso é a bênção de Deus. A bênção de Deus é a multiplicação, a bênção de Deus é a expansão, a bênção de Deus é a fertilidade. A palavra bênção tem a ver com fertilidade. A palavra de Deus tem a ver com a geração que multiplica. É mais semelhante à bênção de Deus, com a ideia do nascimento de um filho, do que simplesmente você tomar algo, do que você pegar algo e receber algo como se fosse um presente. A bênção é mais do que um presente que você recebe. É uma obra de Deus na sua vida que faz você se multiplicar, faz você se tornar mais do que um, faz você se tornar uma multidão. Não permite que você seja só Abraão, permite que você seja uma nação inteira. Mas o povo não quis isso. O povo não quis espalhar. O povo não quis multiplicar. O povo quis reter. Vamos construir um projeto. Vamos construir um império. E vamos todos ficar aqui reunidos. Não vamos nos espalhar. Não vamos ficar aqui. E o que vemos? Vemos Deus confundir a língua daqueles homens. Eles se confundem entre si, não conseguem mais a desenvolver aquele projeto, aquela obra, aquela torre é uma torre inacabada. Eles se espalham porque a providência divina, ela é imbatível. É como o anel de Sauron, vai ser destruído e ponto final. Frodo pode trair, ele pode desistir, mas o anel vai lá rolando até o final e vai ser destruído pela providência, e não é destruído por Frodo. Não é porque Frodo é fiel que o anel é destruído. É porque existe uma coisa chamada providência. A providência faz com que todas as coisas sigam o curso do divino, sigam o curso de Deus, sigam o curso da palavra de Deus. Por isso, eles vão se espalhar, sejam obedientes a Deus ou desobedientes a Deus. Seja você obediente a Deus, seja você desobediente a Deus, a obra de Deus em sua vida vai se cumprir. Então o contraste está no fato de um povo que não quis se espalhar e quis fazer tudo para si mesmo, e quis construir quis edificar algo para si mesmo. Então Deus agora chama Abraão. E ele diz assim: farei de ti, versículo 2 do capítulo 12, uma grande nação. Então não é Abraão que vai reunir com um, com dois, com três e vai fazer uma grande nação, é a providência divina. É a providência divina que vai fazer de Abraão uma grande nação. Não é você que se torna grande, é Deus que te torna grande. É Deus que torna Abraão grande. Não é Abraão que se torna grande.
A promessa de Deus, portanto, é: eu farei de ti, e não você com seus próprios meios, você com seus recursos, você à sua maneira, não do seu jeito, não conforme a sua vontade, não como você quer, mas o caminho que te é preparado contra a tua escolha, contra o teu desejo, contra a tua vontade. Esse é o caminho. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te tornarei fértil. Isso fica muito interessante quando a gente lê o versículo de número 30 do capítulo 11, que diz assim: Sarai era estéril. Como trocar uma família já sedimentada, uma casa já sedimentada, por uma promessa como essa? Segundo movimento progressivo da bênção, né? Não só ele vai fazer de ti uma bênção, não só vai multiplicar, não só vai engrandecer o seu nome, não é Abraão que vai buscar um grande nome, é Deus que vai dar esse grande nome para Abraão, é completamente diferente do que acontece com Babel. Mas o versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então o que você vai ver logo em seguida? Da bênção exclusiva para Abraão, passa agora a bênção àqueles que estão ao redor dele. E aqueles que abençoarem Abraão, ou seja, aqueles que doarem a Abraão, aqueles que se entregarem a Abraão, aqueles que oferecerem a Abraão, serão abençoados por Deus. Aqueles que roubarem a Abraão, aqueles que tomarem de Abraão, serão amaldiçoados pelo próprio Deus. E é isso que a gente vai ver ao longo da história, viu? A gente vai ver os amigos de Abraão sendo abençoados porque abençoam Abraão, e a gente vai ver os inimigos de Abraão sendo amaldiçoados porque eles amaldiçoam Abraão, não abençoam a Abraão. E do entorno de Abraão se passa para as nações. Veja como conclui o texto dizendo: em ti, não é? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então imagine algo que está crescendo, algo que está fertilizando, está ganhando força, ganhando força, ganhando força, ganhando força, e transborda, e vira uma nação, e vira um povo, vira uma multidão. Isso é transbordar, isso é ser bênção. Essa é a prosperidade que Deus ensina. Esse movimento de transbordamento, que vem não quando a gente retém, quando a gente segura, quando a gente se protege, quando a gente se guarda, quando a gente se preocupa só com o nosso caminho, não. Esse é o transbordamento que vem quando a gente confia, entrega, doa. Não é quando a gente retém. O que nos espanta, o versículo de número 4. Essa segunda parte, então, do texto vai mostrar um Abraão que obedece a Deus. Isso é escandaloso, não? Porque o texto diz, no versículo 4, Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Ele poderia muito bem dizer assim: eu vou de qualquer jeito mesmo, não tem como lutar contra a providência, então eu vou mesmo. E ia lá, todo bravo. Não, mas o texto é claro em dizer, com ênfase, que ele obedeceu a Deus, não do seu jeito, mas do jeito que Deus queria. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. O legalismo é aquela maldição dentro da igreja que vai ensinar pessoas a obedecerem a Deus do seu jeito. Mas a obediência que decorre da graça é aquela que a gente obedece a Deus do jeito de Deus. Da maneira que Deus quer que a gente obedeça. Não como a gente quer obedecer, mas como Ele quer que a gente obedeça. E então é interessante como Abraão, ele parte como Deus lhe havia ordenado. E aí ele sai com dois, não é isso? Ló de um lado e Sara do outro. Sara tem o seu ventre estéril, como toda a terra era estéril. Como toda aquela condição que eles estavam vivendo era uma condição de esterilidade. A retenção é exatamente a imagem da esterilidade. Deus queria que eles multiplicassem. Deus queria que eles se tornassem uma nação, que eles se espalhassem. Mas eles quiseram reter, eles quiseram segurar, eles quiseram reter tudo aquilo que estava ali. Eles atrofiaram, não cresceram, não multiplicaram, estavam em desobediência a Deus.
E a ironia divina é justamente escolher um homem com uma mulher estéril, com seus 75 anos de idade, fazer a ele uma promessa dizendo: você vai ser pai de muita gente. É interessante e escandaloso não Deus fazer isso, porque Deus é escandaloso nesses termos. Ele sempre faz coisas escandalosas. Ele é a pedra de escândalo. Ele é aquilo que escandaliza o homem. Não é? Você não precisa de nenhum, digamos assim, de nenhuma força para você perceber esse Deus escandaloso, esse Deus que escandaliza a gente. A graça é escandalosa. A graça te cria escândalo. Não tem como você estudar a graça o tempo todo e não se escandalizar com ela, porque ela faz você perceber o tempo todo o quanto você, o tempo todo, está preso aos méritos, está preso às obras, e para lutar contra isso é a coisa mais difícil do mundo. A graça, ela quebra isso, ela quebra esse padrão, e isso é difícil de entender, é difícil de assimilar para a vida. Mas Deus está trabalhando em Abraão. Deus está trabalhando Abraão de uma tal maneira que ele faz algo tão escandaloso que a resposta de Abraão deveria ser escandalosa, não é. Não é escandaloso o fato de Abraão obedecer a Deus conforme ele ordenou. Mas é que a gente está tão perdido na treva da nossa alma que quando a gente obedece a Deus, a gente dá glória a Deus. Nossa, eu consegui obedecer. Cria vergonha na cara, irmão. Como assim? Ficar feliz porque obedeceu? Fica feliz porque obedeceu. Você tem que ficar escandalizado quando você desobedece. Como eu pude desobedecer o Senhor soberano, a providência? É o Criador dos céus e da terra. Criou todas as estrelas, fez tudo. Ele pode acabar comigo num primeiro movimento, só com a sua vontade. É escandaloso desobedecer a Deus. Deve causar escândalo e surpresa desobedecer a Ele. O normal é obedecê-lo. Normal, para uma pessoa que entende as coisas direito e que concebe Deus da maneira que Deus é ouvir a sua voz e fazer o que Abraão fez, simplesmente obedecer. Isso é normal. Pessoas normais obedecem a Deus. Só gente meio esquisita desobedece a Ele. Ou então, pessoas que não acreditam na providência divina, não acreditam na soberania de Deus. Porque o que é o pecado, senão uma maneira silenciosa de questionar a soberania de Deus? O que é a desobediência, senão uma maneira de colocar em xeque o poder e a onipotência de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa própria vida? Abraão obedece de uma maneira simples. Deus fala, e ele não vai procurar um intérprete, não vai procurar ali um professor de teologia para dizer: escuta, Deus falou comigo. Primeiro que, em geral, professores de teologia não acreditam nisso. Então ele seria frustrado logo com isso, tá certo? Então, mas ele não faz isso, ele não faz um seminário, não procura teologia, não procura um teólogo, ele simplesmente ouve a palavra de Deus. E o que é mais curioso, eu quero que você guarde isso na sua mente, porque isso eu vou martelar tanto na sua cabeça nessa série, porque a grande pergunta que você tem que se fazer agora é: que voz é essa? Porque você sabe que é Deus, mas ele ainda não tinha se apresentado. Como que surge o nome de Deus? Como Deus se apresenta para o mundo? Como Deus se revela? Ele não se revela dizendo assim: muito prazer, meu nome é Deus, eu sou o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, eu, Jesus e o Espírito Santo formamos aqui a Santíssima Trindade. Me apresento a você dizendo: sou o Criador dos céus e da terra, criei você e por isso estou te dando esta ordem: vá e obedeça. Não. O que é escandaloso é que essa voz simplesmente diz: vai. É tão bonito quando aquele homem está perdido ali na coletoria, sentado, e Jesus passa, olha para ele e não diz assim: olha, sou Jesus de Nazaré, filho de José e Maria.
mas também sou o Filho de Deus, o mediador de toda a criação. Sou o Logos. Por meio de mim tudo foi criado. Então, segue-me. Não, ele não se apresenta, não diz seu nome, não mostra seu RG. Ele simplesmente olha para ele e diz, segue-me. E o que é escandaloso? Ele seguiu. O que é isso que faz alguém ouvir a voz de Deus e não fazer outra coisa, senão segui-lo? Eu acho que tem um nome para isso. Graça irresistível. Não se resiste ao chamado de Deus. Quando Ele fala, não tem como. Quando você escuta a sua voz, não tem mais jeito, não dá mais para ficar do jeito que está, não dá mais para permanecer como se está. Se levanta e vai. Você não consegue controlar, você não consegue seguir o seu coração. Você encontrou uma voz mais poderosa do que a voz do seu interior. Você encontrou a voz mais poderosa dessa vida, e a minha oração é para que essa voz rompa o seu coração hoje e você escute a voz de Deus de uma vez por todas e ouça a voz da salvação que diz, segue-me. Mas andar com Deus não é fácil, porque a gente não sabe quem Ele é, até Ele se apresentar. E a história vai ser tão interessante. Eu fico imaginando, por exemplo, as pessoas procurando Abraão, dizendo assim, Abraão, por que você está fazendo essa doideira? Cara, você está com a vida garantida, você já está com o seu emprego, você já é funcionário público. Por que você toma essa decisão, criatura? Você não tem juízo, você já está garantido. Põe a sua cabeça no lugar. O que você está fazendo? Você está abandonando tudo isso, o conforto que você tem, tudo que está decidido, e está seguindo ao Senhor. Você é louco. O que aconteceu com você? Ele vai dizer, cara, eu de repente ouvi uma voz poderosa. E ele simplesmente, essa voz me disse, vai para essa terra. Eu nem sei que terra que é, mas eu vou. Como assim? Que voz é essa? Voz? É mesmo? Não sei. Que voz é essa? Eu não sei que voz é essa. E eu fico imaginando o tempo passar. As pessoas ao redor de Abraão se envolverem com ele. Seu filho nascer. E perguntar para ele assim, olhando para as estrelas, papai, conta para mim de novo a história daquela voz. Eu quero ouvir de novo aquela história. Então Abraão, com seu filho da promessa no colo, confiando no Deus que multiplica, que fertiliza, que prospera, que tira você do conforto, te põe numa tempestade, muda a tua vida radicalmente e transforma você de uma forma extraordinária. Com seus olhos marejados, ele olha para o filho e diz, tudo começou quando eu estava na casa do seu avô. E aquela voz disse, sai de tudo isso aqui e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí eu fico imaginando Isaac correndo e procurando lá os outros amiguinhos, dizendo assim, puxa, deixa eu contar a história que meu pai contou. Que legal, conta aí. E aí ele vai contar a história e fala assim, e os meninos? Que voz é essa? De quem é essa voz? É a voz do Deus do meu pai Abraão. Tá, então é o Deus do pai Abraão. Isaac vai, acaba tendo um filho. E também conversa com esses filhos, conversa com essa prole que ele tem. Olha para as estrelas, lembra da história do pai. E diz assim, tem uma história para te contar. A história do Deus de Abraão, o meu pai. Então Jacó está ali, todo ansioso para ouvir a história. E aí ele descobre que é a história do Deus do meu avô, do pai Abraão, que agora é o Deus também do meu pai Isaac. E aí ele vai contar para todo mundo. Mas que voz é essa? Perguntam para Jacó. E ele diz, é a voz do Deus do meu pai Abraão, Isaac. Jacó vai ser muito difícil, porque vai ter um monte de filho, Aí para contar toda essa história e para explicar esse negócio da voz, simplesmente diz assim, olha, é o Deus do pai Abraão, Isaac e Jacó.
E é assim que Deus vai se apresentar até Moisés, sem dizer seu nome, mas se fazer conhecido pela sua voz, pela sua promessa e pela sua história. Deus não revelou primeiro um nome, Deus revelou primeiro a sua história. Tanto é, quando Moisés está ali, uma sarça pegando fogo, como Deus se apresenta a ele? Deus gostou do apelido que deram para ele. E ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E é lá naquele dia que Deus se apresenta como eu sou. Mas até então, quem é Deus para Abraão? Uma voz. Uma voz que chama, uma voz que o convoca, uma voz que tira ele de um lugar e manda para outro. E então ali ele precisa aprender a lidar com todas as circunstâncias. Ele entra naquela terra, ele chega até aquela terra, observa aquela terra, e aí tem uma situação muito estranha. Aquela terra é povoada por cananeus, e aí vocês têm que lembrar, lá de Gênesis capítulo 3, que existe ali duas sementes. A semente da serpente e a semente da mulher. E essa semente vai degladiar ao longo da história. E essa terra agora é povoada pela semente da serpente. Ela está habitada por cananeus. E então, depois de ver a terra, Deus aparece mais uma vez. E isso está no versículo de número 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. E acontece uma coisa curiosa, ele faz a promessa, e o que Abraão faz logo em seguida? Um altar, um culto. Aí logo em seguida, você vai ver o texto dizer, dali continuou, ele vai peregrinar, não é? Até o monte ao oriente de Betel, aonde armou sua tenda, ficando ali em Betel, ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, ou seja, ele peregrina. E por onde ele está indo, observando a terra, ele vai construindo ali um altar. Ele vai cultuando nos lugares onde os homens não mais invocavam o Senhor. Agora, naquela terra, homens estão invocando este Deus. Então, Deus lembra a promessa, ele se recorda da promessa, ele faz o culto, peregrina, faz o culto, peregrina, faz o culto, peregrina, faz o culto. O que é isso, gente? É você. Somos nós. Nós somos agora essa nação que peregrina e faz culto. Peregrina e faz culto. Peregrina e presta culto. E isso fazemos por quê? Porque esse lugar não é nosso. Essa terra não é nossa. Esse lugar não é nosso. Peregrinamos até a hora em que Deus nos entregar a terra que Ele vai fazer descer do céu. A nova terra, a nova Jerusalém. Ali está a nossa esperança. O nosso olhar está como o olhar de Abraão, que caminha pela terra, que peregrina pela terra, e que de culto em peregrinação, e de peregrinação em culto, vamos celebrando a esperança de que a palavra de Deus, que um dia se cumpriu na vida de Abraão, vai se cumprir também nas nossas vidas. Essa é a floresta do lado de dentro. Como é a floresta de cima? A floresta de cima é mais fácil de entender. É mais ou menos assim, a Bíblia é dividida em 3 partes. 3 partes. Primeira parte, Gênesis 1, 2. Segunda parte, Gênesis 3 a 11. Terceira parte, Gênesis 12, Apocalipse 22. Tudo se resume assim. Simples assim. E o nome disso é criação, queda e redenção. A criação está nos capítulos 1 e 2. Deus cria o mundo. Deus faz com que as coisas sejam criadas de acordo com a sua vontade. Faz um pacto com Adão, e só existe um homem. Então Deus faz um pacto com este único homem. Só que este único homem é o representante de toda a humanidade. E Deus diz a este homem: multiplique-se, prospere, seja abençoado, povoe a terra, encha a terra,
Segundo, Gênesis 3 nos mostra que esse homem resolveu desobedecer a Deus e ao contrário de Abraão. Ele não foi capaz de seguir o conselho divino, foi contra a vontade de Deus. E então, indo contra a vontade de Deus, ele simplesmente desarranjou toda a criação de Deus. E do versículo 3 ao versículo 11, a gente não vê outra coisa senão a sucessão das implicações dessa queda. Um povo dividido, um povo corrupto, um povo que não quer fazer a vontade de Deus, um povo que constrói e chega exatamente depois do dilúvio, depois da experiência do dilúvio, constrói uma torre para si mesmo, para sua própria glória, continua com a mesma mentalidade que seduziu Adão, a mentalidade de se manter a si mesmo, de preservar a si mesmo, de salvar a si mesmo. Como é miserável o homem que quer salvar a si mesmo! Ninguém pode salvar a si mesmo. Quem quiser salvar a si mesmo vai se perder, porque só salva aquele que pode criar, e quem cria é Deus. Deus é quem salva. Ninguém tem segurança de nada. Ninguém tem domínio de nada. De quem é o controle? Não é seu. Por que você confia nesse conforto? Por que você confia nesse estado que você está vivendo? Por que você não dá voz, não dá ouvido à voz de Deus? Isso acontece conosco o tempo todo, porque Babel também está dentro de nós. É difícil arrancar essa expressão de Adão, que começa lá no jardim e se explicita lá em Babel, de dentro de nós. Mas Deus não permitiu que as coisas caminhassem desse jeito. Então, se do capítulo 1 ao capítulo 2 vemos Deus criar o mundo, o capítulo 3 a 11 a gente vê a queda do homem e as consequências dessa queda. O interessante é que do 1 ao 11, Deus fala com o homem, pensando na humanidade que vai surgir dele. Então ele olha para este homem e diz: encha a terra, seja fértil, multiplique-se. Esse homem resolve se reter, fazer apenas o que ele quer e não fazer a vontade de Deus. Precipita a queda, uma geração de homens corruptos surgem, mas Deus levanta um homem chamado Noé. Então Deus fala com Noé, porque Ele quer salvar. Mas Ele não vai salvar todo mundo. Ele vai salvar apenas aqueles que ouviram a palavra, que acreditaram na palavra e que entraram naquele barco. É tão interessante como Deus trata com a humanidade. Escolhe um homem, mas quer salvar ainda todo mundo. Mas parece que esse todo mundo está tão frio, é tão miserável, que não pode responder ao chamado de Deus. Então essa humanidade é condenada. O dilúvio é uma inundação que faz perecer esses homens, e depois de um longo período o mundo está novamente pronto para receber os homens. Então eles descem da arca, e Deus diz a mesma coisa que foi dita a Adão: multipliquem-se, possuam, se espalhem. Deus está falando com a humanidade o tempo todo, com um homem e uma humanidade. Só que essa humanidade não ouve, essa humanidade não dobra os seus joelhos diante de Deus, não se converte do seu mau caminho e constrói uma torre para desobedecer e afrontar a Deus. Então Deus dá um basta. E já não se dirige mais à humanidade. Agora, Ele escolhe uma nova figura. E essa figura é Abraão. E Ele agora não vai mais falar para todo mundo. Ele agora vai se dirigir apenas a um povo. O povo que vai sair de Abraão. E de Abraão surge um povo. E por meio desse povo, Deus vai proclamar a salvação, vai anunciar a salvação à humanidade perdida em seus pecados.
Mas o que aconteceu com Adão, o que aconteceu em Babel, acontece também com Israel. Israel não cumpre a vontade de Deus, Israel se divide, Israel não realiza a vontade de Deus como deveria realizar, segue o seu próprio coração, segue as suas próprias vísceras, alimenta o seu próprio ventre, nutre-se apenas de si mesmo, e então Deus envia Jesus, e mais uma vez um homem, só que dessa vez, Mateus capítulo 1, versículo 1 diz que ele é o filho de Davi e o filho de Abraão. Ele também vem da descendência de Abraão. Ele também é filho de Abraão. E ele é filho físico de Abraão. Ele é a semente física de Abraão. Ele é da descendência de Abraão. Na sua genealogia está lá Abraão. Ele tem a marca de Abraão, tem a marca de Davi, tem a marca da promessa e da realização da promessa de Deus no seu povo. Mas ele agora não veio falar mais para Israel. Ele veio falar para um novo povo. O povo que Deus vai criar a partir dele. Um povo que é filho de Abraão, mas não é filho de Abraão pela genética de Abraão, é filho de Abraão pela obra de Jesus, pela obra poderosa de Jesus. São filhos espirituais de Abraão, são povo de Deus. Não existem dois povos de Deus. Deus não tem dois povos. Deus tem um povo só, dividido em dois corais. O primeiro coro e o segundo coro. O primeiro coro é aquele que canta o dia em que virá o Salvador, sofrerá, será humilhado, mas também será glorificado. É o coro que canta por antecipação a vinda do Messias. Mas o seu povo tem também um outro coro. O coro que canta ao Messias que veio. Canta ao Messias que sofreu, canta também as glórias do Messias, canta a ressurreição do Messias, e por ironia, canta também por antecipação, a volta desse Messias, a vinda de Cristo Jesus pela segunda vez, para salvar de uma vez por todas a sua criação como um todo, colocar tudo na sua devida ordem, e fazer com que uma nova cidade, uma cidade que desceu do céu, que foi forjada por suas mãos, e que não foi forjada por mão humana, para que nesta cidade, o povo que ele fez, possa nela habitar. Mas esse povo, não apenas agora, não é só de judeus, mas é também de gentios. Esse povo somos todos nós. Gênesis 2 não fala só da nação de Israel. Gênesis 12 fala também da promessa de Deus fazer um povo para a sua glória. E o que Jesus fez não foi outra coisa senão entregar para nós a mais importante notícia: de que não somos povo de Deus, porque temos e corre em nosso sangue o sangue de Abraão, mas porque sobre nós um sangue nos cobre por completo, um sangue mais precioso do que o sangue de Abraão. Porque o sangue de Abraão não pode redimir, o sangue de Abraão não pode salvar, o sangue de Abraão não pode realizar a mais importante e a mais perfeita de todas as obras, que é a obra de Cristo Jesus. Não foi Abraão que se prendeu no madeiro, não foi Abraão que morreu por você, não foi Abraão que verteu seu sangue por você, não é o sangue de Abraão que faz de você o povo de Deus, é o sangue de Jesus, que não corre na sua veia, mas cobre você de uma vez por todas, para que você não seja mais visto pelo que você é, mas por aquilo que Jesus Cristo é. Deus não mais te vê como você se vê, Deus te vê por Jesus Cristo e pela obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Jonas, o que isso significa? Significa, em primeiro lugar, que se a gente não entender que tudo aquilo que diz respeito a Abraão faz parte de um plano glorioso de redenção, que tem, por um lado, continuidade,
mas que tem, por outro lado, descontinuidade. Que, por um lado, realiza, continua o que foi feito, mas, por outro, anuncia algo esplendoroso, algo que até então ninguém jamais poderia imaginar. O sacrifício perfeito de Jesus. Spurgeon dizia que nenhum cristão conseguiria entender de fato o Evangelho sem antes entender o que é a aliança que Deus fez com o seu povo. E o que é essa aliança que Deus fez com o seu povo? É o reflexo da natureza do próprio Deus. Deus é um Deus de aliança. O que isso significa? Há uma doutrina importantíssima dentro do contexto da teologia reformada e que nos ajuda a entender o que significa toda essa história de Deus que começa exatamente com o chamamento de Abraão. É o tal do Pactus Salutis. Já ouviram falar nisso? Pacto da salvação. O que é esse pacto da salvação? Não está na Bíblia, não. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia dizendo assim: o Pai, o Filho e o Espírito fizeram ali um presbitério. Deliberaram entre si tudo o que iria acontecer, estabeleceu toda a linha da história, e inclusive a morte de Jesus e a sua ressurreição. E eles fizeram um pacto, e por isso temos a garantia de que tudo aquilo que ele prometeu vai se cumprir, porque Deus cumpre o seu pacto. Não vamos encontrar isso na Bíblia. E aí, naturalmente, alguém vai perguntar assim: mas Jonas, se não está na Bíblia, então não é heresia? Não. Não está na Bíblia também trindade. Você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. E nem por isso, entender a trindade e confessar a trindade seja heresia. Aliás, é o contrário. Não é tente entender a trindade e você ficará doido, e tente negá-la e você perderá a sua alma. Está entendendo? Não pode. A trindade não pode vacilar. É fundamental. Não é? Seu Deus é um Deus trino, ponto. Você não vai encontrar nenhuma passagem na Bíblia que vai dizer: olha, Deus é trino. Você vai encontrar em Agostinho, na tradição da igreja, mas não na Escritura. Assim também o Pactus Salutis. Ele não tem nenhuma passagem da Bíblia que fala do Pactus Salutis, mas fala a Bíblia de um Deus que faz pactos. De um Deus que, quando age, quando atua, ele sempre começa a sua história com uma aliança. Então, se Deus faz tudo com base na aliança, não estaria a própria Trindade aliançada, comprometida entre elas, entre as próprias pessoas? Como seria esse compromisso? O compromisso que deveria reverberar em toda a criação. A Trindade é abençoada. E quando a gente diz que a Trindade é abençoada, a gente diz que a Trindade, ela transborda. Que a Trindade, ela não retém as coisas. Que a Trindade, ela extrapola. Que a Trindade, ela floresce. Que a Trindade, ela não faz nada que gire em torno de si mesma, como, por exemplo, um Jesus que só trabalha para si mesmo, e um Espírito que só trabalha para si mesmo, e um Pai que só trabalha para si mesmo. Então eles precisam, num conselho divino, discutirem: olha, os meus interesses são esses, não, meus interesses são aqueles. Bom, então como é que a gente sai ganhando nessa história toda, né? Então não é assim. Então fique tranquilo, não vai faltar gasolina na Trindade. Eles vão resolver as questões com muito diálogo, e existe isso. Tanto é assim que o pacto da Trindade é o pacto da mútua doação. O Pai não toma nada do Filho, o Filho não toma nada do Pai, o Espírito não toma nada do Pai e do Filho, e nem o Pai e o Filho tomam do Espírito Santo. Eles não precisam tomar nada. Eles só precisam fazer uma coisa: doar. Quando os três doam, os três recebem. A lei, portanto, da Trindade é a lei da doação. Todos doam, todos recebem. Essa doação foi tão grandiosa, porque isso é prosperidade. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Todos doam tanto, entregam tanto, que transbordam.
E a maior de todas as doações da Trindade foi a doação do corpo do Filho de Deus. Quando ali na cruz, ele se entregou. Ele perdeu. Ele saiu da sua terra. Ele saiu da sua parentela. Não julgou por usurpação tudo o que ele tinha, mas se entregou em obediência a Deus, vertendo seu sangue e salvando aqueles que foram eleitos por Deus. Não, meus irmãos, a igreja não é a reunião de todo mundo que gosta de Deus. A igreja é a reunião daqueles que foram chamados por Deus e que, ao ouvirem a voz de Deus, disseram: não posso viver mais longe de Deus. O que essa voz faz? Diz umas boas verdades para mim e para você. E essas boas verdades causam desespero. Por isso, salvação não começa com festa. Não é isso não, salvação. Se você acha que Deus deu uma festa e chamou você para participar dessa festa, entregaram o evangelho errado para você. A salvação começa com mal-estar, meus irmãos. Você é cego. Você não sabe nada da sua vida. Você se acha bom, mas você é mau. Você se acha justo, mas você é ímpio. Você é miserável, mas você não consegue ver sua miséria. Então você não consegue se desesperar. Por isso você não precisa de Deus. Por isso você não levanta as suas mãos e diz: salva-me, Senhor. Mas o Espírito Santo, ele começa a obra da salvação desvendando os seus olhos e fazendo você enxergar quem você realmente é. E aí você se descobre miserável. E quando você descobre que você é miserável, então você levanta as suas mãos e diz: salva-me, Senhor. A salvação começa com desespero. Eu sou miserável, não consigo salvar por mim mesmo. Salva-me, Senhor. E então as mãos poderosas de Deus, elas nos carregam, elas nos trazem para perto dEle. Essa é a obra de salvação do Senhor. E a igreja não é outra coisa senão a reunião daqueles que, desesperados, disseram: Senhor, eu não vou salvar a mim mesmo, salva-me, Senhor. Só faz essa oração aqueles que Deus escolheu. Jonas, isso é tão duro, né? Difícil isso, né? É difícil, eu sei, a gente é bonzinho. A gente, se estivesse no lugar de Deus, salvava todo mundo. Porque nós somos pessoas muito boas. Somos pessoas extremamente equilibradas. Somos pessoas que ponderam sobre diversas coisas da vida. Então a gente entende a complexidade da vida de uma tal maneira que a gente salvaria todo mundo, a gente daria um jeito para salvar todo mundo. É que Deus não é tão esperto assim. Se ele fosse brasileiro, ele conseguiria salvar todo mundo. Rejeitar a eleição não é rejeitar uma doutrina, é rejeitar o próprio Deus, meus irmãos. Porque Deus resolveu salvar escolhendo. Escolheu Abraão, escolheu Davi, escolheu Jesus e escolheu você. Não para salvar você, mas para que você fosse bênção para as outras nações. E a maior bênção que você, eleito de Deus, pode realizar no mundo não é outra senão multiplicar o povo de Deus na face da terra. E Deus nos deu o poder para multiplicar o reino de Deus. E se chama Evangelho. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus nos ajude a descobrirmos que a eleição não é um privilégio que torna você uma pessoa chique, mas a eleição te coloca debaixo de uma missão. A missão de ser bênção para todo tipo de homem, anunciando o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Senhor Deus, na Tua presença estamos e rogamos que pelas